na parte dos eletrificadores, sensores também, seja eles com fio ou sem fio, tá? Então o nosso chat também já está aberto, podem fazer as perguntas, tirarem as dúvidas, ok? Então durante aqui o treinamento, tá? Façam as perguntas ali, o chat está justamente para isso, para tirar todas as dúvidas. Projeto também, alguma coisa que precise fazer ali em cima dos eletrificadores. A gente vai mostrar também que eu consigo estar associando os eletrificadores a uma central de alarme da NICE, tá? Seja ela automonitorada ou monitorada, ok? Então, que tiverem de dúvida, estamos aqui à disposição para estar solucionando as suas dúvidas, ok? Então, começando aqui, tá? Falando um pouquinho do grupo NICE, tá? Ele nasceu em 1993 por Lauro do Ouro, tá? Parte de controle remoto, acessórios para automação. A gente já mostrou, tem alguns treinamentos aí que com uma central de alarme eu consigo hoje acionar alguns dispositivos. A gente vai ter uma live mais para frente, tá? Sobre parte de home, tá? Da parte de residência com a central de alarme. Então você já oferece hoje para o cliente monitoramento, tá? Ou automonitorada, e já tem como estar automatizando alguns dispositivos, ok? Então, nossa missão é simplificar os movimentos, que nem a gente tá falando, vou mostrar ali. O cara tem um eletrificador, tem uma central de alarme, às vezes o cara tem um controle para armar um eletrificador, um controle para armar a central de alarme. Ali você vai ver que eu unifico tudo e com o controle, ou dependendo da central que ele estiver usando, pelo próprio aplicativo ele arma e desarma, seja a central de alarme, seja o eletrificador, ok? Então tudo facilitando, que a gente fala, simplificando os dispositivos no dia a dia, tá? Dando facilidade para o cliente final, solucionando os problemas que ele tem no dia a dia. Então, vira e mexe o cliente quer alguma solução, vocês vão ver que às vezes a gente consegue estar solucionando o que o cliente necessita. Vou passar um pouquinho pelo portfólio, tá? Então, como a gente falou, o foco hoje é a parte do eletrificador, mas vamos passar um pouquinho pelo portfólio. Então, a NICE tem toda a parte de automatizadores, tá? Então tem para portão deslizante, portão basculante, pivotante, parte das cancelas, tá? E tudo, lembrando vocês, desde um projeto simples, tá? Seria uma residência, até um projeto mais elaborado, um condomínio, uma indústria. Então a gente consegue te atender desde um projeto simples até um projeto mais elaborado. Então isso serve para a parte de automação. Depois eu vou ter a parte dos controles de acesso, tá? Então tem parte de controladora, parte das receptoras, leitores de RFID, biometria, dispositivos acessórios, TX, pulseira, tags ou cartões, tá? Então, mesma coisa também. Consigo te ajudar num projeto simples como num projeto mais elaborado. Consigo ter já o controle de acesso, a parte do automatizador, a parte de cancelas, tá? Consigo tudo estar integrando um com o outro para facilitar. Tem também toda a parte de segurança, então geralmente um condomínio, vou precisar, seja de cancela, seja de portão, tenho o automatizador. Preciso do controle de acesso? Tenho também a parte do controle de acesso. Ah, mas o condomínio tem a parte de eletrificadores que a gente vai estar vendo ali. Preciso monitorar o porteiro, tem as centrais de alarme monitorada. Então, desde o projeto simples, às vezes o cara só quer o portão no condomínio, depois quer um controle de acesso, quer a segurança eletrônica, eu consigo estar te suprindo em toda a sua necessidade, ok? Na parte de segurança eu tenho os alarmes monitorados, tá? Então já dedicado a uma empresa de monitoramento, onde o cliente final vai ter a mensalidade ali do monitoramento. Os alarmes auto-monitorados, tá? Neste caso o cliente não tem a mensalidade, só que é ele que tem que encarar na hora de uma intrusão, uma violação, seja a hora que for, ele que vai ter que estar tomando esses cuidados. Parte dos eletrificadores, tá? Desculpa, vai ser o foco hoje. Parte de sensores, a gente vai ter até alguns sensores ali ligados juntos, só para você ver que, então, seja no eletrificador, seja nas centrais de alarme, eu consigo usar os sensores, tá?
seja de nosso, seja de outro. Tanto as centrais nossas é híbrida, como os sensores nossos também é híbrido. Então eu posso usar outros sensores nas nossas, seja centrais ou eletrificadores, e eu posso usar nossos sensores em outras centrais ou eletrificadores, ok? Tem a parte ali de módulos para estar ajudando também. Então nas centrais, a maioria das centrais são tudo modular, então eu consigo estar adicionando a parte dos módulos, tá? Então eu consigo ter toda essa parte na parte de segurança. Então aqui ó, boa tarde ao André, Fernando Lanzoni, Demares Oliveira, Joel Portões Eletrônico, Mauro Raposo, Bruno Souza, tem mais alguém? Priscila Tavares. Então todo o pessoal aí que está acompanhando, muito obrigado pela presença, tá? Espero estar solucionando ali as dúvidas que tem sobre os nossos produtos ali a parte do eletrificador hoje. Muito obrigado pela presença. Então toda a parte de acessório, tá? Seja fonte chaveada, discadores de SM, consigo ter nessa parte dos acessórios. O strobo que a gente vai estar mostrando aqui depois, parte de sirene, então consigo te suprir em toda a necessidade. Então falando agora um pouquinho da parte dos eletrificadores, tá? Parte das características dos produtos que a gente tem hoje. Então eu tenho hoje, vamos dizer assim, 5 modelos, tá? A Impacto, Revolution, Premium Communique e Infinity, tá? Todas elas podem colocar sensores e todas elas podem ser armada e desarmada pelos centrais de alarme, tá? Então começando pelo modelo mais simples, tá? Aquilo que a gente falou, o cliente quer uma cerca, mas não quer gastar muito, então quer uma cerca simples. Então eu tenho a Impacto, tá? Tensão de choque trabalha em 8, 10 e 12 mil volts, suporta até 3.100 metros lineares, tá? Única coisa, o acionamento é por botão, então o cliente quer uma cerca, mas aí ele fala, cara, então quero armar e desarmar por controle remoto. Já não posso oferecer Impacto para ele porque ela vai ser um botão. Ah, mas eu posso colocar um receptor para armar e desarmar? Sim, você pode colocar um receptor para armar e desarmar, só que aí eu já aconselho que parta para os outros modelos que a gente vai ver mais à frente, tá? Que eu já tenho um receptor nela. Aqui eu vou poder colocar um controle remoto, um receptor, desculpa, para armar e desarmar, só que só para essa função. Como a gente vai ver nas outras ali, eu consigo associar a parte de sensores sem fio, o controle remoto, então não fica só para armar e desarmar. Na Impacto, se eu quiser armar e desarmar por controle remoto, vou ter que comprar um receptor à parte e eu só vou conseguir armar e desarmar. Não consigo associar nenhum sensor sem fio, ok? Ela tem uma zona de alarme, tá? São duas zonas, só que uma é com fio conjugada com choque e a outra de alarme independente. Só que eu não consigo armar as zonas independentes, tá? Então apertei o botão, ou seja, o controle remoto, arma total. Não tem como eu dividir. Então o seu cliente, eu vou botar a cerca aqui, mas o sensor do portão aqui, eu coloquei uma barreira, eu quero deixar sempre ativo. Se eu deixar nesse eletrificador, a hora que eu ativei o choque, ativa. Não tem como eu deixar só esse sensor ativo, tá? Então armou, arma total. Desarma, desarma total também. Ela tem uma potência de 0,6 joules, tá? Uma coisa aqui também que a gente, ali no suporte a gente pega muito, tá? Toda vez que eu for usar uma cerca, seja qualquer modelo nosso, que eu for usar em distâncias pequenas, tá? Então eu sempre uso ela na tensão mínima, ok? Se eu botar na tensão máxima, a vida útil dela ali, a parte de resistor, dependendo do tamanho que eu estiver usando, pode ocasionar problema ali na parte de queima dos resistores. Então toda cerca, quando a gente vai usar ela em distância mínima, eu sempre trabalho com a tensão mínima nela também, ok? Aí a gente já tem a Revolution, tá? A tensão de choque vai ser a mesma coisa, tá? Então já com 8, 10 e 12 mil volts. Tamanho também, então 3.100 metros linear. Forma de acionamento, controle remoto, tá? Outra, ela já vai com o controle. Então você pega Impacto ali que você teria que comprar um receptor e o controle remoto. Aqui eu já tenho o receptor nela, já tenho o controle remoto, tá? Ela já tem setores misto independente, então eu consigo armar separadamente. Meu eletrificador eu só armo durante a noite, mas de dia eu gostaria de deixar as zonas ali, os setores armados. Consigo fazer isso com a Revolution, ok? Outra, eu já tenho pânico.
Tá? Ah, eu estou dentro de casa lá, tem um cara passando ali na frente, alguma coisa, vou acionar um pânico ali para ele ver que tem alguém aqui, alguma coisa. Então já consigo estar acionando a parte do pânico na Revolution. Consigo 60 dispositivos sem fio. Tá? Então lembrando, na Impacto que eu falei, eu posso usar um receptor, só que eu só vou ter a função armar e desarmar. Aqui eu posso usar até 60 dispositivos. Tá? Os dispositivos seriam botões. Por quê? Se eu pegar que nem o controle está aí na foto para vocês aí na apresentação, ele tem 3 botões. Se eu deixar um botão para o setor 1, outro botão para o setor 2 e outro para o choque, eu vou perder 3 memórias. Tá? Então cada botão que eu for cadastrando é uma memória a menos. Tá? Os sensores vão ser sempre um só, então até 60 dispositivos. Só que aí os controles também estão juntos. Então, por exemplo, se eu cadastrar 10 controles, cada botão para uma função, eu já vou perder 30 memórias, vão ficar 30 memórias disponíveis para você. A tensão de choque também ela é 0,6, tá? E a mesma coisa que a gente falou, vou usar ela em distância pequena, em tamanho pequeno, uso sempre na tensão mínima, nesse caso seria de 8.000 volts. Depois eu vou ter a Premium e a Premium Comunique, tá? Aí já estou num projeto maior, então já foi daquele projeto simples ali que seria uma residência pequena, para um projeto maior, tá? Dependendo do tamanho do condomínio, alguma coisa eu já consigo utilizar ela. As tensões de choque neste caso já são de 18, 20 e 22 mil, tá? Já é 2,5 joules, então já das centrais hoje que a gente tem no mercado já é uma das maiores que a gente tem hoje, tá? Tanto em tamanho como em tensão de choque, tá? Mesma coisa que a outra, tá? Então já é por controle remoto, já vou ter os 2 setores também, consigo armar independente, tá? Tem função pânico pelo controle remoto. Então a diferença da Premium para a Revolution vai ser o quê? Tensão de choque e tamanho da cerca. Na outra até 3.100 metros linear, aqui até 5.000 metros linear, ok? Aqui a diferença na Premium Comunique é que eu vou ter uma discadora, tá? Então eu vou colocar a linha telefônica e aí ela só vai discar, tá? Eu não vou interagir com o eletrificador. Não vou ter opção, eletrificador disparou, eu recebo lá e armo ou desarmo. Para mim fazer isso, vou ter que estar com uma central automonitorada ou uma central monitorada para ter esse acesso de armar e desarmar o eletrificador quando ele disparar. Aqui é só para mim receber a notificação ali no telefone que houve uma violação da cerca, ok? Então a diferença da Premium para Premium Comunique. Outra vantagem, na Impacto ela é mais simples, tá? Então eu não tenho como ter um ajuste mais fino, tá? Na Revolution e na Premium eu consigo ter ajustes mais finos. Então, tempo de sirene. O cliente lá não quer que fique um tempo enorme a sirene disparando. Eu já consigo fazer essa configuração, seja com a Revolution, seja com a Premium, tá? Bip de arma e desarme. Como o outro é botão, então eu apertei, vai armar, apertei novamente, ele vai desarmar, só que ele não vai te dar bip. Na Revolution e na Premium, já tem como ter o bip de arma e desarme programável, tá? Caso o cliente também, eu não quero que fique avisando que está armando ou desarmando, não quero que fique bipando. Consigo também programar isso nesse eletrificador. Tem o shutdown do choque, tá? O que seria o shutdown do choque? A opção de desligar o choque. Mas eu comprei um eletrificador e para que eu vou desligar o choque? O shutdown do choque seria para quê? Vamos supor, instalei numa residência, eu tenho ali uma área de piscina, tá? Tem árvore ali que às vezes venta e acaba quebrando o fio fica solto ali no chão. Então, por ser uma área de piscina, qual o risco de alguém às vezes estar na piscina, um fio energizado ali no chão, você já sabe o que vai acontecer, né? A pessoa vai acabar tomando choque. Ou uma creche, tá? Creche, escolinha. Você tem crianças ali, então rompeu o fio, eu deixar um fio energizado no chão, o risco que essas crianças correm. Então, para isso que eu tenho o shutdown do choque, tá? Então eu posso programar ele, então depois de 3 disparos, ele vai continuar disparando a sirene, porém vai parar de ficar emitindo choque ali no fio cortado, ok? Tem o shutdown da sirene, que seria o inverso, tá? Aí o cara cortou o fio fica energizado, mas ele para de tocar a sirene. Caso de condomínio, às vezes tem condomínio, não pode ficar disparando a sirene, não é toda hora que pode ficar disparando a sirene ali direto. Então você pode programar o shutdown da sirene, disparou.
Teve alguém lá que cortou o fio vai ficar energizado e a sirene vai tocar por 2 vezes, depois ela vai parar de tocar. Tem saída de LED, tá? Como a gente falou, às vezes o cara não quer que fique bipando, senão vai ficar incomodando o vizinho, tá? Ele não quer. Então tem a saída de LED ali para mim pôr um LED indicando para ele quando está armada ou desarmada. Todos os gabinetes aqui, tá? São em ABS ali. Posso colocar a parte de... Todos eles têm lugar para colocar a bateria. É aconselhado estar colocando a bateria de gel, tá? 7x12, tá? Ela não vem com a bateria, mas é aconselhado estar usando a de gel. As outras baterias, qual o risco às vezes de ficar vazando tudo e corroer ali a parte do circuito eletrônico, ok? Todas elas painel com LED, indicando o setor, parte da cerca, rompimento, ali quando tem um disparo, tá? Então todas elas eu tenho essa indicação no painel ali no tecladinho do eletrificador. Tenho como pôr dispositivos externos, tá? Então lembra que eu falei assim, que às vezes eu posso monitorar ela, posso além de monitorar, acionar pela uma central de alarme. Então posso colocar um teclado, posso colocar um receptor, apesar dela já ter o receptor, então não vejo. A função do receptor seria, vamos supor, eu instalei o eletrificador lá no fundo de uma residência. O cliente reclama que ele chega na frente da casa dele e não consegue desarmar o eletrificador, caso esteja setores ali também com sensores, ele não consegue desarmar. Então eu posso puxar um receptor para frente da residência para ficar mais fácil ali para o cliente, na hora que ele chega, ele já apertar e poder armar e desarmar, tá? Ou uma botoeira, caso o cara queira uma chavinha, alguma coisa, ou uma central de alarme ativando essa parte do eletrificador. Tem a parte de ajuste de pulsos falhos, tá? Então a gente sabe quando parte do eletrificador, principalmente em área de maresia ali, que parte do isolador começa às vezes ressecar, começa a dar fuga. Então, dependendo da quantidade de pulsos falhos, ele vai começar a te dar problema de disparo falso. Então a gente consegue ajustar isso. Ela de fábrica vem com 7 pulsos falhos, tá? Então toda a saída da sirene, do eletrificador tem a saída e o retorno. Então esses pulsos, quando sai, o retorno espera ele ali chegando. Se falhou, que nem como ele vem de fábrica até 7, ele acaba até ignorando. Acima disso, ele já dispara. Por isso que você pode ver que às vezes quando você tem um eletrificador, você corta o fio ali, não é na hora que ele já dispara. Leva alguns segundinhos para ele disparar. Então ele faz essa contagem dos pulsos falhos para daí ele estar disparando o eletrificador. Todos eles com bobina de alta tensão e todas elas isoladas, tá? Só que mesmo assim a gente aconselha sempre que for manusear um eletrificador, sempre manusear com ele desligado, tá? Faz todas as ligações, todas as coisas e depois liga o eletrificador. Aí eu tenho também o Infinity, tá? Então é um projeto de um condomínio, industrial, áreas maiores, tá? Tensão de choque dela é 22 mil volts, tá? Uma dos maiores que a gente tem hoje no mercado. Ela já é de 5 joules, tá? A energia emitida, e ela já é para até 10 mil metros linear, ok? Um erro que a turma às vezes acaba pegando é assim, como a gente já fala, ela é para projetos, seja condomínio ou indústrias, para projetos de tamanho grande, tá? Tem muitas vezes que acaba comprando essa para colocar em residência, tá? Então a gente não aconselha, se eu for trabalhar a menos de 5 mil metros linear, eu colocar ali uma Infinity daí. Como eu tenho uma distância, ela é para uma distância maior, colocando ela uma distância menor, qual o risco às vezes de acabar a parte do retorno ali queimando, tá? Então a Infinity para projetos maiores. Por isso que a gente falou, ela é até 10 mil metros linear. Ela também tem uma zona de alarme, tá? Conjugada ali com a cerca. Aceita 30 dispositivos sem fio, tá? Então 30 sensores eu posso estar colocando. Como a gente falou que é um projeto já maior, condomínio, geralmente eu vou precisar de mais sirenes, porque uma só às vezes o pessoal não vai conseguir ouvir. Então ela já tem saída, tá? Para até 2 sirenes. Já tem um contato seco ali também, caso eu queira alimentar uma sirene maior potência, uma SP12, de maior consumo. Então já tem a saída de relé auxiliar para isso também, tá? LED de indicação, ela trabalha tanto com controle como chave magnética, tá? Ali no meio, ali vocês estão vendo ali na foto, é uma chavinha magnética, eu coloco ela para armar e desarmar ela, ok?
Aqui só para dar uma noção, tá? Porque pelo incrível que pareça, que nem vira e mexe ali no suporte, a gente, cara, mas eu tô pondo ali quantos metros eu tô usando de cerca? Então aqui a gente só pôs pra gente ter uma ideia, tá? Então eu pus aqui tudo medida exata, né? Para ficar fácil ali. Então 80, vou somar o meu quadrado ali, 80 com mais 80, 30 e 30. Então deu um total de 220 metros lineares. Só que aí eu tenho que multiplicar por quantos isoladores eu estou usando. Tá? Então se eu estiver usando por 4, multiplico por 4. Se for 6 por 6, tem algumas hastes aí de 8 isoladores. Aí eu vou estar multiplicando por 8 daí. Ok? Aqui é só para mostrar um pouquinho, porque pelo incrível que pareça, tem gente ainda, como que eu vou medir o tamanho da cerca? Que nem fala, cara, quantos metros você está usando? Ah, eu não sei como que eu vou medir. Então aqui é só um exemplo para você estar acompanhando ali, tá? A gente sabe que no dia a dia não vai dar tudo exato. Então às vezes num lugar tem 82 metros, no outro é 75 metros, então vai ter os picados. Mas mesmo assim, você soma tudo e depois multiplica pela quantidade de isoladores que você estiver usando, ok? Parte de aterramento, tá? É outra coisa ali que a gente pega, vira e mexe no suporte. Hoje o Inmetro só reconhece centrais com aterramento eletrônico, o Inmetro não reconhece, tá? Então hoje as nossas centrais são todas homologadas e hoje para uma central ser homologada pelo Inmetro eu tenho que ter o aterramento, ok? Eu sei que tem muita gente, mas eu vou ter que, não tem um lugar lá para fixar uma haste e tal. Cara, vai ter que dar um jeitinho ali de colocar essa barra de cobre, tá? Uma assim, passar para o cliente a necessidade de ter, que nem a gente fala, quando eu tenho uma cerca, queira ou não, eu estou tendo ali como se fosse, vamos pensar assim, num para-raio. Então tem mais pontos ali que pode ter uma descarga e sobrecarregar ali a partir da energia da residência da casa. Aí se eu não tenho um aterramento, ou como muito pessoal faz, usa o próprio aterramento da companhia Força e Luz, que a gente também não aconselha, porque se tiver uma descarga, vai descarregar no terra da energia. Então se o cara tem TV, geladeira ali, pode correr o risco de estar queimando todos os equipamentos, tá? Então você fala para o cliente, tem que colocar uma barra de cobre, não. Aí você fala para ele, tá cara, eu vou colocar aqui, uma que não vai funcionar, o choque não vai ter a tensão certa ali, porque eu preciso do aterramento para ter a voltagem certa do choque, e outra, qualquer descarga que tenha aqui de raio, corre o risco de estar queimando seus aparelhos eletrônicos, para ver se o cliente não vai aceitar que você coloque ali a barra de cobre. Quando você fala em queimar as coisas do cliente, ele seja uma TV, uma geladeira, aí ele já pensa duas vezes. Como a gente fala, se eu só falar para ele, cara, eu preciso do aterramento, mas não explicar para ele o porquê da necessidade do aterramento, o cliente sempre vai falar, cara, eu quero uma aí que não tenha, não quero fazer furo, não quero fazer nada de aterramento. Mas mostra para ele a diferença entre uma central com aterramento e as centrais que você tem no mercado com aterramento eletrônico, tá? As que você tem com aterramento eletrônico, quando tiver uma descarga, não tem para onde ela descarregar. Então vai retornar para a placa e se eu tiver dispositivos ligados na mesma rede, também mais ainda o risco de estar se queimando os dispositivos, ok? Aqui é um exemplo, tá? Então, de ligações, tá? Distanciamento entre as hastes, plaquinha de advertência, que hoje, por lei, você tem que estar de estado para estado, você tem altura mínima para instalação, distância, parte dos avisos, então cada estado trabalha de um jeito, tá? Então, dependendo do estado que você está, aconselho ali você ver as normas para ver se cai, se está tudo especificado nas normas que o estado exige. Outra, fio de alta isolação, tá? Eu não devo passar junto com nada, tá, gente? Eu comprei um fio ali bom de alta isolação, mesmo ele sendo um fio top ali, o prêmio ali, o top ali dos fios ali de alta isolação, eu tenho que passar ele separado, tá? Você vai ver muitas vezes clientes lá, que a gente tá ali no suporte, vira e mexe, a gente, cara, eu instalei a cerca elétrica, o telefone tá dando choque. O cara vai tocar o interfone, tá dando choque. Cara, onde você passou os fios de alta isolação? Eu passei no mesmo conduíte com fio de alta isolação. Então, eu tenho que trabalhar com ele separado, ok? Não aconselho que se passe junto, seja com câmera você às vezes vai começar a criar fantasma nas imagens ali, justamente por estar passando junto a um fio de alta isolação. Linha telefone, começar, cara, tira o telefone do gancho, começar a ouvir uns estralos.
por estar passando também junto com o fio de alta isolação. Então, fio de alta isolação do eletrificador, sempre é aconselhável passar separado de tudo que você estiver ali usando na residência do cliente, tá? Outra, posso passar então os dois fios de alta isolação juntos no mesmo conduíte? Também não. Por quê? Como eu estou passando os dois fios juntos ali, tá? Pode correr o risco de às vezes eu cortar um fio da cerca elétrica, como eu passei os dois juntos, ele não disparar, ok? Então tem que se respeitar ali, trabalhar pelo menos 10 centímetros de distância um fio do outro ali, da saída para o retorno, ok? Parte aqui dos eletrificadores, tá? Então a gente vai estar mostrando aqui agora para vocês ali na placa, tá? Como que é a ligação. Essa live, Leonardo Guedes, sim, a live vai ficar salva depois, tá? Caso você tenha algum imprevisto e não consiga acompanhar ela, depois ela está disponível nos canais nossos da Mais, ok? Então vou estar mostrando ali para vocês aqui tudo que a gente está vendo em configuração, mas vou estar mostrando ali na placa para vocês se familiarizar direto com a placa, ok? Então, ó, aqui eu tenho toda a parte do eletrificador, tá? Então, toda a parte de jumpers que eu tenho aqui, tá? Como a gente vai ver ali futuramente ali. Então, parte para estar ligando os sensores, seja com fio ou sem fio. Parte dos jumpers, tá? Onde eu faço a parte de configuração. Lembra que eu falei que eu posso separar. Então, eu vou ter 3 jumpers aqui. Jumper 1, 2 e 3. Para que seria? Jumper 1, setor 1. Jumper 2, setor 2. E jumper 3, jumper do choque. Ok? Parte de tensão. Então, ele vai ter aqui 0,127 ou 0,220, tá? Então, chegou no cliente, vou ver se o cliente tem tensão de 127 ou 220. Então, um sempre vai no neutro. Se for 127, o outro no 127. Se for 220, o outro no 220. Ok? Vou ter aqui os cabos já para estar alimentando a parte de bateria, tá? Jumper com os níveis de tensão, tá? E de sensibilidade, tá? Então, todos esses jumpers que eu tenho aqui e o JP aqui, que é a parte de ajuste, ok? Então aqui, só para vocês se dar uma familiarizada com a placa aqui, tá? Todos os modelos aqui embaixo nossos são o mesmo, tá? Então, seja Impact, seja Revolution, a Shock Premium, tá? Todas elas vão ser. O único que vai mudar um pouco aqui a parte de configuração vai ser a Infinity. Aqui a parte de saída e retorno da cerca e o aterramento da cerca elétrica, ok? A gente vai voltar de novo agora para a apresentação, tá? Então, todas as ligações dos eletrificadores, ali a parte de tensão, todos eles vão ser a mesma coisa, tá? 0,127 ou 0,220. Então, ó, ali o que a gente estava mostrando ali na plaquinha é o que eu tenho. Então, tem negativo e positivo, tá? Vai ser para os sensores. Lembra que eu falei que os sensores eu posso usar sensores com fio ou sem fio. Então, se eu for usar sensores com fio, eu tenho negativo e positivo para estar alimentando eles, tá? Até 500 mA. Tá? Minha saída que eu tenho ali é até de 500 mA. Depois tem o SIR, tá? Onde vai ser ligado o positivo da sirene, tá? Ou o positivo da sirene, ou o positivo do estrobo. Caso eu esteja usando um estrobo também, posso estar ligando ele junto, tá? Então a sirene eu vou no SIR e negativo, tá? Então o SIR fica sendo positivo e ligo no negativo da placa ali. Tem a parte do contato, tá? Do relé. Então, por exemplo, se eu quero monitorar minha cerca através de um alarme, então eu vou entrar as zonas do meu alarme, um no comum e o outro no NF, tá? Então, toda vez que cortou a cerca elétrica, vai abrir esse contato do relé e esse contato do relé vai estar interligado à minha central de alarme, que vai dar essa violação dessa zona, ok?
Lembrando que a gente aconselha sempre quando eu for monitorar através de uma central de alarme, eu programo essa zona como 24 horas. Por quê? Quando a gente programa a zona como 24 horas, ela vai funcionar independente do alarme estar armado ou desarmado. Então, não adianta eu monitorar meu eletrificador só a hora que eu armo o alarme. Tá? Se o cara foi lá de dia, cortou a cerca, não vai disparar. Se está ligado a uma zona 24 horas, mesmo de dia com o alarme desarmado, cortou o fio da cerca, já vai estar disparando. Ok? Ou posso usar aqui o relézinho para acionar um holofote. Como a gente falou, pode ser para projetos grandes. Então, peguei uma fazenda, eu instalei o eletrificador lá, só que dispara a sirene. O pessoal que está próximo não ouve, acaba não vendo. Então, o que eu quero? Quando disparar o meu eletrificador, além de acionar a sirene, acione um holofote. Tá? Um holofote ou algum outro dispositivo. Estou dando um exemplo de um holofote, mas poderia ser um outro dispositivo. Então, teve um rompimento, eu vou ligar ali no comum. Tá? Vamos supor, se for um holofote. Vou ter energia, tá? Então, neutro e a fase. A fase eu vou direto para o meu holofote. O neutro eu entro no comum. E do NA eu saio para o holofote. Então, na hora que houve o rompimento, meu relé atraca, tá? Ele fecha o contato NA e vai estar acionando o holofote ali. Tem a parte das zonas, tá? Seriam os setores. Então, geralmente, todos os sensores eu vou ter 4 cabos, tá? Positivo e negativo e o sinal ali do contato. Então, posso jampear já o negativo, tudo junto, tá? Então, o negativo e o terminal comum. Jampeio ele e ponho no negativo do eletrificador. O positivo, geralmente ali no positivo, para estar alimentando o sensor. E o outro fio do contato, tá? Do sensor, vai na zona 1 ou zona 2, ok? Posso ligar mais de um sensor na mesma zona, tá? Não tem problema nenhum. A gente só não aconselha que se ligue muitos sensores, porque dependendo da quantidade de sensores, a hora que o cliente começar a ter problema de disparo falso, ou até uma intrusão, mas eu tenho 15 sensores na mesma zona, alguém veio aqui durante a noite e tentou invadir. Por onde que essa pessoa tentou invadir? Porque se eu tenho 15 sensores na mesma zona, eu não vou saber qual o local que a pessoa tentou invadir. Então, por isso que a gente aconselha, às vezes, não pôr muitos sensores na mesma zona, para ficar mais dividido e mais fácil para o cliente saber, ó, teve violação do setor 1, cara, eu tenho 2, 3 sensores que estão ligados nesse mesmo setor. Eu sei o local que a pessoa tentou invadir a minha residência, tá? Residência, condomínio, onde esteja usando o dispositivo. Consigo ligar o dispositivo externo, tá? O arme e desarme, como a gente tinha falado, então, teclado, botoeira ou uma central de alarme está armando e desarmando o eletrificador. Então, eu vou sempre ligar no TC ao negativo, tá? Lembrando, se for um receptor, tem que ser um receptor com retenção, tá? Se for uma central de alarme, mesma coisa, o PGM vai ter que estar programado como retenção. Então, quando eu mando o comando, ele fica sempre acionado, tá? Mesma coisa do receptor, e eu mando novamente um comando para estar desacionando o relé ou o receptor. E ela já tem até uma saída de LED, tá? Então, tem a saída de LED, positivo ali do LED, ao negativo, mesma coisa. Então, armou, vai acender o LED. Desarmou, vai estar apagando o LED daí. Parte da sirene, como a gente viu, tá? Eu tenho também 500 mA na saída da sirene, tá? Então, o que eu posso ligar? Posso ligar 2 sirenes? A maioria das sirenes que a gente tem no mercado hoje de piezo, o consumo dela é de 150 a 200 mA. Então, posso colocar 2 sem problema nenhum. Eu só não posso colocar uma SB12, tá? Uma sirene que não é piezo, tá? Não é uma sirene eletrônica. Porque uma sirene dessa, o consumo dela é 1 ampere. Então aí eu já não consigo acionar ali direto. Eu posso colocar ela na saída do relé, como a gente viu anteriormente, para estar acionando essa SB12, tá? A única coisa que daí eu vou ter que ter uma fonte auxiliar para alimentar ela. Então aqui eu posso ligar 2 sirenes, posso ligar uma sirene e um estrobo, tá? Tudo isso eu consigo ligar ali na saída CIR dos eletrificadores. Isso serve para qualquer modelo, tá? Qualquer modelo tem 500 mA na saída da sirene. O holofote, como a gente falou, tá? Então aqui é só mostrando como que eu vou fazer. Então na rede da residência eu vou ter geralmente ou 2 fases, se na casa for 220,
ou uma fase e um neutro se for 127, tá? A ligação vai ser o mesmo, independente. Então eu vou pegar a fase e jogar direto para minha lâmpada. O neutro eu venho no comum e do NA eu retorno para a lâmpada, ok? Aqui eu dei, mostrei como ligar puxando o neutro, tá? Para não ter energia. Mas lá no cliente é 220, então vou ter duas fases. Aí não tem como. Então passo uma fase direto para a lâmpada, a outra fase vem no comum do relé e o NA retorna para a lâmpada, tá? Aqui uma lâmpada, um holofote, seja alguma coisa de dispositivo maior. Em vez de ligar o holofote, eu quero ligar uma sirene SB12. Então tá, vou ter uma alimentação auxiliar, tá? Vou mandar o positivo já direto para a sirene, o negativo eu entro no comum e do NA eu saio para essa sirene SB12, tá? Então ali a única coisa que eu vou ter que tomar um cuidado no relé, se eu estou com uma rede elétrica, tá? 127, 220 ou uma 12 volts, tá? Isso que vai ser a diferença do que eu vou usar no relé. Então posso trabalhar com os dois, tanto 127, 220 como 12 volts também. Parte de sensores, tá? Então aqui é o exemplo de eu ligando a parte dos sensores. A gente viu ali que eu mostrei na placa, eu tenho jumpers, tá? Para que eu uso aquele jumper? Então se eu for usar sensores sem fio, eu deixo o jumper fechado, que ele vai estar com a zona fechada. A hora que houver o disparo do sensor sem fio, vai disparar o setor. Quando eu vou usar sensor com fio, aí eu retiro esse jumper. Tá? Então, para isso que vocês vão ver que tem o jumper de zona 1 e zona 2. Então, usou sensor com fio, eu tiro o jumper. Usou sensor sem fio, eu deixo com o jumper daí. Posso tirar o jumper e deixar o sensor com fio e sem fio no mesmo setor? Pode, tá? É só aquilo que eu falei. Você não vai saber se foi o sensor sem fio que disparou ou o sensor com fio, tá? Que no setor 2 eu tenho um sensor com fio e um sem fio. Disparou, eu não sei qual dos dois que foi que disparou, tá? Então, meu sensor sem fio está ficando com bateria fraca. Ele começa a dar disparo, eu não vou saber se é ele ou é o com fio que está disparando, ok? E eu posso ligar mais, eu sei que sensores sem fio eu posso ligar mais de um sensor sem fio na zona. E sensores com fio, eu posso ligar mais de um sensores também na mesma zona? Pode, sem problema nenhum. É aquilo que eu falei no começo. Só dependendo da quantidade de sensores que eu começo a ligar na mesma zona, quando eu começar a ter problema às vezes de disparo falso, vai ficar mais difícil de identificar qual sensor está dando problema. Se é o sensor, se é o cabeamento. Se eu tenho 10 sensores na mesma zona ali, eu vou ter que cada dia indo lá e eliminando um sensor para descobrir qual que está dando problema daí. Outra, se eu for trabalhar mais de um sensor, tá, com fio, eu sempre vou trabalhar ele em série, tá? Nunca em paralelo, tá? No suporte ali a gente vê, mexe, pega ali, eu liguei os sensores em paralelo. Se eu ligar mais de um sensor na mesma zona em paralelo, eu vou ter que passar na frente de todos os sensores, tá? Se eu liguei 3 sensores em paralelo, eu tenho que passar ao mesmo tempo na frente dos 3 sensores para estar disparando, tá? Então, coisa que quase nunca vai acontecer. A não ser que entre 3 pessoas nos 3 lugares ao mesmo tempo para estar disparando. Então, todo sensor com fio, quando eu for usar, isso serve para eletrificador, centrais de alarme, sempre usar ele em série, tá? Nunca em paralelo. Em série, qualquer um que abrir, ele já vai disparar, seja um eletrificador, seja uma central de alarme. Aqui mostrando, tá, como a gente vai, eu falei para vocês, aqui é o exemplo como eu ligo ele numa zona de alarme. Como eu falei, os eletrificadores nossos, se disparou, tirando a Prêmio Comunique que tem uma discadora, as outras disparou, vai tocar sirene, mas eu não vou saber, tá? Se eu não estiver no local, eu não vou ter como saber. Se eu associei ele a uma central de alarme, hora que disparou, vai ter a violação dessa zona de alarme e a central, seja uma automonitorada ou uma monitorada, vai mandar para mim a violação da cerca elétrica, ok? E lembrando que essa zona sempre deixar programada como 24 horas. Parte da chave eu desliga, tá? Ou um receptor, ou até a central de alarme. Então sempre vou usar o TC como negativo, tá? Então vou estar ligando ali, lembrando que tem que ser, seja o receptor com retenção, seja a central de alarme, o PGM também com retenção.
tá? Sempre que eu acionar, ele vai ficar acionado, retido ali. Para desacionar, mando novamente o comando, desabilita seja um relé ou um receptor e vai estar desarmando o eletrificador, ok? Então aqui, ó, eu programei setor 1, setor 2 e central de choque, tá? Que nem nesse caso aqui eu estou monitorando ela pelo uma central de alarme. Então, armei o meu eletrificador, tá? Eu passei na frente de um sensor, já disparou e acusou na central de alarme, ok? E eu poderia estar armando a central de alarme, desculpa, o eletrificador pela central de alarme. Então, ó, vou desarmar meu. Armei também ela pela central de alarme. Então, com a central de alarme, eu armei o meu eletrificador. Tá? Aqui eu fiz até dois jeitos. Eu posso ou pegar a saída de relé da central de alarme, tá? E acionar o eletrificador, ou vamos supor, o eletrificador do cliente está lá no fundo, tá? Fica difícil de eu conseguir levar um fio até o meu eletrificador. O que eu posso fazer? Posso pegar um TX-Car, tá? Um controlinho. E o que eu faço? O meu central de alarme joga 12 volts e eu programei o meu TXzinho para quê? Para armar o eletrificador. Então não vou precisar levar um fio da central até o eletrificador. Tá? Então isso facilita, que nem a gente fala, às vezes já está a instalação pronta, o cliente não quer que passe mais fio tal. O que você faz? Só compra um TX-Car, tá? Liga aqui nos 12 volts da central de alarme e o PGM vai estar mandando esses 12 volts. Então toda vez que eu aciono o PGM, ele manda os 12 volts que aciona o eletrificador. Tá? TX-Car, lembrando, é a mesma coisa quando eu ligo ele no carro. Quando eu dou farol alto, o que faz? Eu mando 12 volts para o meu TX-Car. Aqui também é a mesma coisa, eu estou mandando 12 volts para o meu TX-Car e ele está armando o eletrificador. Ok? Então eu vou estar voltando ali agora para a parte da apresentação. Aqui tudo que a gente está mostrando na apresentação a gente simulou aqui, tá? Então, que nem a gente está falando, durante a live ele não conseguiu acompanhar, teve alguma dificuldade, não entendi direito. Depois ali no final vocês vão ver, tem um telefone de suporte, tem um chat aí para estar perguntando, tá? Ou pode estar ligando aqui, a gente passa passo a passo ali como vai fazer o procedimento, ok? Então, voltando aqui para a parte da apresentação, tá? Só deixar o... Então, a gente vai mostrar agora ali a parte de configurações do eletrificador, ok? Então, vocês viram ali como eu mostrei já na plaquinha, eu tenho vários jumper, tá? Depois a gente vai dar até um foco ali melhor para mostrar ali o jumper. Mas então, para que serve o jumper? Jumper zona 1 e zona 2. Como eu falei, caso eu vou usar sensor com fio, retiro o jumper. For usar sensor sem fio, coloco o jumper ali. Jumper de sensibilidade. Ela tem 3 níveis, tá? De sensibilidade. Então eu consigo estar aumentando ou diminuindo a sensibilidade do eletrificador. Isso serve para os 3 modelos, tá? Desculpa, os 4 modelos. O jumper JP, tá? Então ele ali sempre vai estar aberto, tá? Se eu deixar ele fechado, você vai cortar ali a parte do eletrificador, tudo, ele não vai disparar, ele vai sempre esperar o corte ali do aterramento. Então deixa ele sempre aberto, o jumper JP, tá? Jumper de alta tensão, para mim ajustar, então também 3 níveis, tá? 8, 10 e 12 mil, na Impacto e na Shock Premium. Na Premium e Premium Comunique, 18, 20 e 22 mil. Vou ter o jumper, como eu falei ali, JP1, JP2, JP3, que seria para JP1, setor 1, JP2, setor 2 e JP3, o choque, tá? Então, seja na Revolution ou na Premium, eu consigo deixar individual. Como eu mostrei para vocês, cada botão do controle eu deixei
deixei para uma função. Então consigo armar independentemente, tá? Então os jumpers que vão ter ali, ó, JP1, JP2, JP3 e os prog, tá? Então quando eu quero programar um controle remoto, tá? Um ou mais, sempre eu vou tirar o jumper do que eu quero. Então, por exemplo, eu quero programar, tá? O botão 1 aqui para estar armando o setor 1. Então eu tiro o jumper JP1, aperto o prog 1 e vou apertar o botão meu do controle que eu quero cadastrar. Ok? Eu quero cadastrar daí o botão 2 para o JP2. Retiro o jumper do JP2, aperto o prog 1 e também cadastro o sensor. JP3 seria o choque, mesma coisa, tá? Mas tem o prog 1 e prog 2. Prog 2 seria para mim cadastrar os sensores. Então eu quero cadastrar meu sensor sem fio, tá? A gente vai ver depois aqui, ó. O sensor Slim nosso que serve na parte dos eletrificadores e nas centrais de alarme. Então quero cadastrar esse sensor no setor 1. Retiro o jumper JP1, aperto o prog 2 e gravo o sensor sem fio, tá? Seja um sensorzinho como esse ou um IB600, ok? Então cada jumper ali, mas eu quero cadastrar o mesmo botão aqui para armar o setor 1 e setor 2. O que eu vou fazer? Eu tiro o jumper JP1, JP2, aperto o prog e cadastro o botão que eu quero para os dois setores, ok? Uma coisa que acontece muito aqui na parte do suporte, o que acontece? O cliente reclamar que pôs o eletrificador, ele aperta um botão e o eletrificador já dispara direto, tá? Por que acontece isso? Se eu deixar os 3 jumper fechados, apertar o prog 1, eu vou estar cadastrando o pânico no controle remoto, tá? Então, geralmente o cliente deixa os 3 jumper fechados, aperta o prog 1 e cadastra um botão. Ele cadastrou para o pânico. Então por isso que ele fala, cara, eu acabei de fazer a instalação do eletrificador, eu aperto um botão do TX lá que eu cadastrei e já disparo o eletrificador. Justamente porque ele cadastrou o botão de pânico, tá? Então se todos os jumpers estiver fechado e eu apertar o prog 1 e cadastrar um botão, esse botão vai ser para o pânico, ok? Como eu falei, então eu posso retirar mais de um jumper, tá? Então se eu quiser pôr um sensor em mais de uma zona, retiro o jumper do que eu vou querer ali. A mesma coisa para um botão. Se um botão eu quero acionar mais de uma zona, retiro o jumper das zonas que eu estiver desejando programar esse botão, ok? Parte aqui dos jumps, como a gente vai estar mostrando ali agora na parte da central, tá? Deixei até, a gente vai focar mais ali para dar uma olhada ali para você estar vendo na placa mesmo como que é ali a parte da configuração, ok? A gente vai estar passando ali a placa. Então, ó, aqui eu vou estar abrindo o eletrificador, tá? Só desligar o eletrificador aqui. Então, ó, aqui é os jumpers que eu falei. Então, quando eu quiser adicionar um, basta eu tirar ele, tá? Aperto o prog 1 e programo o botão do controle que eu quero. Então, ó, fecho depois dele novamente. Então, ó, apertei o botão 1, ligou o setor 1, ó. Apertei, desligou o setor 1 novamente, tá? Vou programar ele para o eletrificador. Tiro o jumper 3, aperto o prog, aperto o botão para estar cadastrando, tá? Coloco novamente. Então, ó, apertei o botão 3, já estou com o choque aqui ligado. Então eu deixei um botão para cada função, tá? Então cada botão ficou com botão 1, setor 1, botão 2, setor 2, botão 3. Ó, botão 1, setor 1, botão 2, setor 2 e botão 3, parte do eletrificador, ok? Então mesma coisa aqui, ó, vou armar o eletrificador e vou estar usando, ó, aqui a parte do sensor Slim, tá? Então, ó. Então, para cadastrar o sensor Slim, mesma coisa. Retiro o jumper JP1, só que aí eu vou apertar
o prog 2, tá? Então aperto o prog 2 e cadastro o sensor Slim, tá? Fecho ele novamente e a mesma coisa. Então, apertei o botão 1, armou. Abri ele disparou, ok? Isso poderia ser tanto para um sensor Slim como um IB600, tá? Então aqui, ó, estão ligados, ó, sensor Slim, os IB600 estão ligados nos setores, tá? E até um setor com fio, tá? Então aqui, esse setor com fio está ligado na minha zona 2, ok? Então o que eu vou fazer? Desculpa, na zona 1, ó. Vou estar removendo o jumper. Como eu tenho um sensor com fio, então retiro o jumper da zona 1. Os da zona 2, que são só sensores sem fio, eu deixo ele fechado, ok? Então os jumpers aqui, ó, sempre o LED vai estar indicando para você, tá? Se cadastrou ou não. Os níveis de tensão, tá? E a parte de sensibilidade. Ah, eu cadastrei e preciso resetar. Segura o prog 1 apertado por 5 segundos, tá? Então ele vai estar resetando o sensor, os controles. Se eu quiser resetar tudo, aperto prog 1 e 2 simultaneamente por 5 segundos, vai estar resetando tanto sensores como controles remotos, tá? Se precisa resetar individual, então prog 1 reseta controles, prog 2 reseta sensores sem fio, ok? Então aqui vamos estar voltando ali para a parte da apresentação, tá? Lembrando do chat aberto, tá? Então só tomar esse cuidado na parte do pânico, tá? Que ali vão pôr 50% do que a gente recebe ali no suporte é cadastrando o pânico. Aí, cara, configurei ali, cadastro ela, só que primeiro, já a hora que eu armo ele já dispara. Então provavelmente o instalador cadastrou o pânico ali em vez de cadastrar o arm e desarme. Para estar cadastrando o arm e desarme, sempre eu vou ter que estar removendo o jumper do setor que eu quero ou do eletrificador, ok? Então voltando aqui na parte de cadastro controles, tá? Deixa eu só mudar aqui, peraí. Tá, então tudo que eu estava mostrando ali para vocês, tá? Aqui nas outras lives a gente acabou fazendo só mostrando no escrito. Então aqui a gente está fazendo tanto o escrito e mostrando ali como é feito direto na placa, tá? Para ficar mais fácil até o entendimento. Então, como eu falei, posso tirar o jumper de quais zonas eu quiser, tá? Um ou mais zonas. Ou setor, eu quero um botão só armar tudo. Tiro os 3 jumpers, aperto o prog 1 e cadastro esse botão. Ele vai armar setores e eletrificador tudo junto daí. Lembra que eu falei que as centrais, tá? Tirando o impacto, que seria para um projeto mais simples, os outros modelos eu tenho um ajuste mais fino, tá? Então aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, mas só mostrando para vocês que eu tenho toda a parte de programação, tá? Então seja a Revolution, seja a Premium ou Premium Communique, eu tenho toda a parte dos ajustes dela, tá? Como que eu faço esse ajuste? Sempre através do prog, tá? Então sempre para entrar em programação, vamos dizer assim, vou apertar o prog 1 e 2 simultaneamente, tá? E através depois do prog, às vezes que eu for apertando, vai denominando qual a seção que eu quero entrar. Então, ó, apertei prog 1 e 2 simultaneamente. Aí eu aperto 3 vezes o prog 1, eu entrei para estar programando o limite de pulsos falhos. E aí através do prog 2, que eu vou sempre estar apertando quantas vezes eu quero, ok? Quero programar o bip da sirene, tá? Então, ó, ela já vem com bip. Vamos desabilitar. Como ela já vem, então vou desabilitar o bip. Então, prog 1 e 2 simultaneamente, tá? Aperto 2 vezes daí o prog 1 e no prog 2 eu vou ver ali, tá piscando uma vez, eu aperto mais uma, tá? Vai estar sem bip daí e aperto o prog para confirmar. Então, sempre que eu entrei ali na seção, vamos dizer assim, tá? Então, prog 1 e 2, entrei em modo de configuração. No prog
sempre eu vou denominar a seção que eu quero. A hora que eu apertei ele, eu vou ver quantas vezes o LED está piscando para mim daí tá apertando para chegar até na quantidade que eu quero daí. Ok? Então aqui tem, ó, programando o tempo da sirene, bip da sirene, limite de pulsos falhos, shutdown do choque, tá? Shutdown da sirene, a zona 1, que eu falei, ela não é uma central de alarme, mas o cliente quer que a zona 1 seja uma zona instantânea ou uma zona temporizada. Eu tenho essa opção de também estar programando isso no eletrificador, tá? Isso tanto a zona 1 como zona 2, tá? Então, instantâneo, ela vai disparar imediatamente. Temporizada, ela vai ter o tempo ali para estar passando por ela sem ela estar disparando, desde que depois eu desarme. E a inteligente, ela vai ter que ter 2 pulsos ali, duas aberturas no tempo de até 50 segundos ali, tá? A zona inteligente a gente usa muitas vezes sensores externos, então dependendo do sensor, o cara acaba comprando um sensor que não é dupla tecnologia, um sensor simples ali, coloca numa área externa, às vezes com a configuração de uma zona inteligente, ele consegue estar eliminando ali um problema de disparo falso, tá? O aconselhável é dependendo da área externa, sempre que se trabalhe com um sensor de duplo PIR ou de dupla tecnologia, dependendo do local, ok? Rearme automático, tá? Então tem como programar isso. Mas para que eu vou isso? O cliente chegou lá, acabou desarmando o alarme, sem querer ele esqueceu depois de armar. Então eu posso programar o rearme automático, tá? Como vai ser sensores, então se não tiver um movimento ali na frente do sensor, ele vai estar rearmando depois automaticamente. Isso tanto para a zona 1 ou zona 1 e 2 também, ok? Então aquilo que a gente falou, aqui são mais uns ajustes finos que eu posso ter em cima do eletrificador, tá? Cada caso é caso, então eu consigo ter esse ajuste fino dependendo da necessidade do cliente, ok? Os resets, como a gente falou, tá? Seja reset do controle e sensores, reset de programação, tá? Ou reset total ali, tanto controles como programação. Falando um pouquinho dali do que a gente pode estar interligando junto, tá? Então, a gente montou aqui o paintboard ali com tudo que a gente pode estar usando, tá? Não quase tudo que tem. A gente não botou sensores de infravermelho ativo e tal, então vamos aqui. Então não cabia ali tudo. Então, mas aqui só dando um exemplo de tudo que eu posso estar interligando, seja no eletrificador, seja uma central de alarme nossa daí, ok? Então posso, sirene, que nem a gente falou, tem as sirenes tanto preto como branco, tá? A potência delas são 115 decibéis. Estrobo, tá? Como a gente viu também, então, instalei às vezes dependendo, condomínio, tá? Condomínio às vezes dependendo da quantidade ali de casa, você bota uma sirene, às vezes o cara fica perdido, tá tocando, ou toca duas ao mesmo tempo, às vezes ele não sabe identificar. Então tem a opção do estrobo ali, além de tocar a sirene, vai estar piscando essa parte da luz, tá? Parte de sensores, tá? Então, seja sensores para a área externa, como os sensores aqui, os IB600, que seriam daí já para a área interna, tá? Então, tem uma gama grande de sensores, tem sensores internos, sensores PET, não PET, de dupla tecnologia, com duplo PIR, tá? Então, com PIR e micro-ondas. Então, consigo te atender em toda a necessidade. Como a gente falou, desde um projetinho simples, cara, eu quero só um eletrificador e quero alguns sensores internos simples lá sem fio. Consigo ter o eletrificador e os sensores IB600 sem fio. Preciso colocar sensores ali no portão, tá? Então quero colocar um sensor no portão ou na janela. Então, toda hora que eu estou abrindo o sensor aqui, por isso que ele está. Então, posso estar colocando a parte dos sensores, tá? Esse é um sensor novo da Nice, tá? Sensor Slim, tá? Vocês estão vendo aí, ele é pequenininho, discreto, tá? Como a Nice se preocupa
bastante com a estética dos produtos, então ó, bem discretinho para estar colocando. Outro, trabalha com pilha pastilha, tá? Então você acha em qualquer lugar fácil de estar trocando também. E ele é bem discreto, tá? Então lá o cliente já quer colocar sensores IP600, tá? Na residência, e quer alguns sensores de janela, que da outra vez entraram por alguma janela. Já mesmo com o eletrificador, os sensores IB e os sensores linha eu consigo estar colocando para o cliente, tá? Lembrando, como a gente falou, o eletrificador não é uma central de alarme. Então, que nem nesse caso, se eu não tiver uma central de alarme, na hora que houver um disparo, vai tocar no lugar, ou a não ser que ele esteja com a Prêmio Comunique, que tenha discadora e vai avisar ele. Só que hoje todo cliente quer o que? A facilidade. Disparou, cara, eu quero armar e desarmar lá o eletrificador. Então, vou ter que estar associando ele com uma central de alarme daí. Seja automonitorada ou uma monitorável, tá? Então aqui toda a parte de sensores, tá? Então, o que eu falei, tá tudo interligado junto, tá? Então, aqui eu tô com o módulo Wi-Fi na parte da central automonitorada, a parte dos PGMs, tá? Que tá acionando meus eletrificadores. Então, consigo estar integrando um produto com o outro, tá? Hoje toda a linha da Nice, a preocupação é isso, de eu estar integrando nossos produtos um com o outro. Então, consigo, com a maioria dos produtos, tá integrando um com o outro daí, tá? A gente vai ver futuramente, por exemplo, com uma central cloud eu consigo abrir o portão da minha residência, consigo abrir uma porta social, ativar uma luz, tá? Então, com uma central de alarme, além de você estar oferecendo para o cliente monitorar a residência dele, você vai estar conseguindo automatizar alguns dispositivos da casa dele, tá? Desculpa, pessoal. Então, voltando aqui para a parte da apresentação, tá? Como eu falei, tem uma linha grande de sensores, tá? Tá? Sensores, a parte dos eletrificadores a gente até mostrou aqui, então as centrais de alarme também, temos também a parte de sensores ativos, tá? Temos até o ativo refletivo, tá? Então você não precisa puxar cabeamento para as duas extremidades, só vai puxar, ele é um receptor e transmissor. A maioria dos sensores ativos eu preciso de um receptor e um transmissor. Esse refletivo, de um lado instala o espelho e do outro lado ele já é receptor e transmissor, ok? E a NICE também sempre pensando em facilidade, como a gente fala, parte da barreira refletiva, sempre o pessoal pedindo e tal, porque a gente sabe que às vezes você chega no cliente e fala, cara, vou ter que cortar, passar fio, essas coisas, o cliente já não quer. Então a NICE está sempre tentando trazer novidade e facilidade para o instalador para ele ganhar tempo. Então, já com a barreira refletiva não preciso quebrar o chão, não preciso passar um conduíte, passar alimentação. Basta eu instalar de um lado a barreira e do outro lado eu só instalo o espelho, ok? Sensores, como a gente mostrou aqui, o sem fio, eu tenho tanto com fio como sem fio, tá? Os sensores magnéticos e sensores infravermelho eu tenho, eu falei, N modelos ali, tá? Desde os simplesinhos, que não são PET, tá? Até os PET com duplo PIR ou até com dupla tecnologia. Parte de sirene e estrobo também, que eu posso estar ligando tanto no eletrificador como na central de alarme. Falando um pouquinho aqui, tá? Da parte do especialista, tá? A gente viu aqui a apresentação e tal. Vantagem do especialista hoje é que assim, todos os produtos nossos eu tenho catálogo, tá? Tenho característica do produto, manual, tá? Então, como a gente fala, hoje o instalador às vezes chega no cliente lá, se depara com o equipamento lá, aí, cara, o que é esse equipamento? Como que ele funciona? Eu, como ali nem participo de vários grupos de WhatsApp ali, vira e mexe, cara, cheguei no cliente aqui, tá esse produto. Alguém sabe como funciona, como que é a configuração dele? Então, no Nicer você tem toda a linha de produto nosso. Seja automatizador, seja eletrificador, segurança, controle de acesso, tá? Tudo isso eu tenho manual e características básicas dos produtos. Então, uma facilidade. A gente fala, é difícil hoje o instalador andar com 1501 manual.
o celular está sempre à mão ali. Então ele chegou lá, tô com um eletrificador Infinity. Cara, eu preciso configurar um sensor no eletrificador Infinity. Não lembro, faz tempo que eu não mexo. Vai lá no especialista, catálogo de produto, ele vai ter as características básicas, o manual, ou, como a gente pensa também até e faz para facilitar, vídeos tutoriais, tá? Então, que nem a gente fala, vira e mexe o que a gente vai pegando ali no pós-venda de dúvida, tá? Então, vai tendo bastante eu tô tendo dúvida em cadastrar o pânico do eletrificador, vamos por assim. A gente acaba fazendo um vídeo tutorial e deixando ali disponível no especialista, tá? Tudo isso para estar facilitando o que a gente fala. Às vezes o cara não consegue acompanhar ali a parte de um treinamento, a coisa, e quando ele está no cliente lá que ele precisa de um suporte, um respaldo. O especialista NICE 2.0 veio para facilitar. Então tem o catálogo do produto, característica do produto, vídeos informativos, tá, dos produtos. Então tudo produto que for saindo já vai ter um vídeo ali informando ali as principais características, como que eu cadastro um controle, como que eu cadastro um sensor, seja para automação, segurança ou controle de acesso. Consigo montar agenda de instalador, consigo montar orçamento, tá? Lembrando que a partir de orçamento não é a NICE que dá o preço, tá? Então os orçamentos, você vai montar o orçamento, você vai ligar no distribuidor, os preços é você que vai estar colocando, tá? A NICE não vai te dar preço nenhum, não vai ter problema de aparecer preço nenhum ali quando eu estiver fazendo a parte do orçamento, ok? Consigo saber o revendedor mais próximo também. A gente sabe que hoje parte do instalador, vira e mexe, o cara está fazendo às vezes serviço em outra cidade e tal. Cara, precisou de alguma peça, alguma coisa, pô, será que tem algum distribuidor aqui autorizado próximo? Basta ele ir no NICE especialista, por a região que ele está, vai dar os distribuidores que tem próximo dele, ok? Parte do pós-venda ali, tá? Telefone, então, se alguém hoje ainda ficou com uma dúvida, ou que nem a gente fala assim, às vezes a hora que o instalador traz o projeto ali para o distribuidor, tal, que ele vai ver o que vai precisar. Então tem o telefone do pós-venda aqui, tá? Para estar ajudando. A área hoje de controle de acesso é no 11 28 23 8800, opção 2, tá? Quem São Caetano. Parte de automação e controle de acesso aqui em Limeira. Então 19, telefone 21 13 27 27 ou ramais 27 15 27 56 27 17, tá? Então precisou, teve alguma dúvida aí no projeto, dá uma ligadinha aqui pra gente que a gente te faz ali, mostra tudo funcionando, como a gente fez aqui na ligação. Então antes de dar um feedback, vai fazer assim, a gente já pega até os equipamentos, já faz a ligação, tudo para ver se vai funcionar, para depois te dar um feedback melhor daí. Vou pedir aí pro pessoal que está assistindo, tá, se inscrever ali no canal, tá? No canal da NICE. Toda vez que tiver alguma live ou tiver alguma papo com especialista, tal, tá sempre ali, vai estar te avisando. Então vai ter sempre as notificações. Então sempre a gente está fazendo essas lives para estar ajudando ali na parte de treinamento, tá? Enquanto os treinamentos presenciais ainda não estão liberados, a gente está fazendo essas lives. Assim que os treinamentos presenciais voltar, também ali pelo site ali você vai conseguir acompanhar as datas, ok? Vou pedir pro pessoal também seguir a gente ali nas redes sociais, tá? Seja no Face, seja no YouTube, Twitter ou Instagram. Então sempre acompanhando ali que você vai estar sempre atualizado sobre novidades, sobre treinamento. Quando voltar os treinamentos presenciais em Santa Rita ou São Caetano, vai estar as datas também disponíveis, tá? Então agradeço ao pessoal que conseguiu aí. A gente sabe que hoje no dia a dia correria ali, às vezes você não consegue parar, às vezes você não está fazendo nada, mas na hora que você para assistir uma live acaba aparecendo cliente e tal, e hoje a gente sabe que prioridade é vendas, né? Então agradeço o pessoal que mesmo assim conseguiu parar um pouquinho ali para acompanhar um pouquinho, tá? E o que a gente falou, que precisar aqui da gente, estamos à disposição, tá? Para estar tirando dúvida, soluções, o melhor produto tá utilizando, tá? Então agradeço desde já o pessoal, muito obrigado aí a todos que participou, todos um bom trabalho e um excelente fim de dia.